Não podia deixar de mencionar, continua, né, o livro base sendo o do Calaça, Cognição em Combate, e volta a ratificar. Não só esse é o livro base, esse livro é para você tirar o seu setão camarada. Dissecando ele bem, tu vai conseguir a sua média para passar. Mas, com certeza, vai ter uma pincelada ali de alguns conceitos do Kendall, alguns conceitos também do Grossman com Christensen. Isso é fato. Algumas coisas, os conceitos que Chalit traz sobre a questão do medo, então vai ter isso também. A primeira coisa que é interessante a gente falar nesse momento é que nem tudo que você vê é o que de fato está acontecendo. Muito do que vemos é uma criação do nosso cérebro a partir de experiências que tivemos ou do ambiente em que convivemos. Ao enxergar determinada situação, cada pessoa consegue ver de uma determinada forma. É inconcebível para uma criatura que mora num local seguro entender que o guerreiro, que o combatente, confundiu uma furadeira com uma arma, mas é perfeitamente compreensível para aqueles que lidam dentro desse ambiente tóxico que é o crime, né? Que lida com essas situações diuturnamente, ainda mais se for numa situação de ocorrências em locais que já direcionam para isso e se forem ainda numa situação em que saíram para atender uma ocorrência com uma situação que envolvia o uso de arma de fogo. Então, é perfeitamente compreensível. Mas, Calassi, ele diz na sua obra que é perfeitamente possível adestrar o nosso cérebro, adestrar a nossa visão para fazer essa busca seletiva, definir, buscar alvos e selecionar os positivos. Mas que isso só é possível por conta da sua experiência e do seu treino para ter essa visão seletiva. Não tem como o guerreiro saiu do administrativo, passou a vida inteira do administrativo, entrar dentro da viatura e ter uma visão seletiva. O tirocínio policial, a capacidade de ter uma visão seletiva, uma visão do alvo positivo, isso ele é perfeitamente aprendido de acordo com a experiência dentro da barca. Como funciona a sua visão numa situação de risco? O guerreiro precisa entender isso. Eu sei que, por exemplo, é diferente você levar o guerreiro para o stand e fazer um treinamento, porque a capacidade dele no stand de tiro efetuar disparo, ainda que você coloque ali uma competiçãozinha para poder deixar o ambiente mais competitivo e isso aguçar alguns hormônios dentro do organismo da pessoa, não vai chegar nem perto daquilo que o guerreiro vai enfrentar numa situação de risco real. Você treina ali, você tenta fazer disparos de precisão, você observa os alvos, apesar de você colocar as fotos mais reais, né, os alvos mais reais, você treinar diversas distâncias, mas ali você tem um ambiente totalmente controlado, você vai fazer os seus disparos, você usa o aparelho de pontaria. O Eleutério mesmo, no livro do próprio Calassi, ele traz que o Eleutério fala que acho que de 27 a 32% das pessoas conseguem, numa situação de risco, conseguem utilizar o aparelho de pontaria. Isso contando só das pessoas que conseguem ver a massa de mira. E aí ele fala a importância de você saber disso para você fazer o seu próprio treinamento. Porque não adianta você fazer um treinamento utilizando o aparelho de pontaria se na hora você não vai usar porra nenhuma desse calhamaço todo aí. Não vai fazer. Ah, mas então não vamos treinar então sem utilizar o aparelho de pontaria. Bom, se você já tiver memória motora para isso, o ideal é que você evolua, né? Que você saia do seu platôzinho e evolua para um tiro de combate com uma assertividade monstruosa, que isso sim salva. Agora, se você ainda não tem a prática, se você vai lá, utilizando o aparelho de pontaria, você ainda erra o alvo todo, então o ideal é que você vai se aperfeiçoar primeiro nessa seara. Você precisa sim aprender a utilizar o aparelho de pontaria para criar memória motora, para quando você tiver numa situação que exija, você saiba exatamente onde você está colocando o seu armamento. Lembrando que utilizar o aparelho de pontaria é até você pegar essa perfeição aí na onde botar a arma. O terceiro olho, dedão indexado, para na onde você apontar essa arma, você acertar. É para isso. Aparelho de pontaria é para isso. Porque numa situação mesmo real, o que vai acontecer? Você não vai
Você não vai conseguir ver o aparelho de pontaria. Por quê? Pelo próprio prejuízo da visão. Pela carga hormonal que é despejada no seu organismo, você é, ouvi muito falar sobre visão de túnel. Mas por que ela acontece? Por que a visão de túnel acontece? Porque na onde o perigo está é que os seus olhos estão. Você até consegue procurar outra situação de perigo. E na onde está o perigo, você foca os seus olhos. Você vai caçar aparelho de pontaria? Como que você vai conseguir achar um aparelho de pontaria se os hormônios que despeja dentro do seu organismo os hormônios de a adrenalina, o cortisol derramado no seu organismo faz com que as suas pupilas dilatem. Por aí você já vai vendo que sua visão, apesar de entrar mais luz, já vai ficar prejudicada. Os cílios, os músculos ciliares relaxam, automaticamente o seu cristalino se achata e a sua visão fica totalmente prejudicada. Prejudicada com a informação que entra na retina, com o cristalino achatado, você vai perder noção de profundidade, os alvos vão parecer muito maiores e mais próximos para você. Como é que você perde a capacidade de ver objetos mais próximos? Como é que tu vai enxergar aparelho de pontaria? Eu até tenho dúvida se aquelas pessoas que responderam que conseguem enxergar a massa de mira, ou o nível de perigo estava baixo, ou ela estava muito longe dessa situação de perigo mesmo para poder enxergar a massa de mira, porque, de fato, a hiperatenção que os hormônios que é derramado na sua corrente sanguínea faz você ter de frente para ameaça, impede você de estar fechando o olho. Imagina você, numa situação dessa, ainda fechar o olho com todo esse prejuízo de visão que você tem. Não vai acontecer. Então, o treino toda vez que o instrutor fala, tira de olhos abertos, tira os olhos abertos, aí você está precisando tirar nota numa prova, você vai lá e fecha o olho e faz um tiro preciso. Tudo bem que esse treinamento de memória motora você já tinha que ter para poder fazer um tiro com os olhos abertos. Tem que ter passado primeiro por esse treinamento, usando o aparelho de pontaria até ficar bom mesmo, e aí você migra para o outro, e aí sim de olhos abertos, porque você já tem a memória motora, e você vai para um outro patamar, para um outro nível de treinamento, que é o que você vai precisar no combate. Eu sei que habilitamos os nossos combatentes para portar uma arma e trabalhar, mas cabe a cada um dos combatentes esse treino extra, porque a polícia sou eu, a polícia é você, a polícia é o soldado, a polícia é o coronel. Cada um representa a instituição. Não é esperar que, não, vou esperar que o comando me mande lá uma caixinha de munição para eu treinar. Está morto. E o papel do sargento é levar, trazer os guerreiros para essa consciência. É treinar, buscar a perfeição com relação a isso, com relação ao uso da arma de fogo. Por quê? Porque se precisar utilizar, cognitivo tá para fazer a leitura do ambiente. As informações estão na massa. A memória motora está no automático. Ele não precisa pensar. Isso eu estou falando do nosso serviço. Mas isso é a mesma coisa para a sua defesa própria, que você vai precisar utilizar-se de tudo isso que você aprendeu com o seu armamento para poder resolver diversas situações, ou com a sua família, proteção para a sua família, proteção para você nos diversos locais. Mas é isso. Não tem como a gente fugir disso.